Bom dia para todos, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e o tema de hoje é uma família que tem uma importância econômica grande por conta de um dos principais produtos dessa família, que é parte do conjunto de carboidratos que são utilizados, que é a família da batata doce. Então aqui está um exemplo, batata doce. Então a gente vai falar dessa família, que é a família Convolvulaceae. A família Convolvulaceae é uma Eudicotyledônea, portanto é uma angiosperma, e dentro das Eudicotyledôneas ela está no subgrupo das asterídeas. A família das Convolvulaceae ela tem diversas características relativamente fáceis de ser reconhecida como um todo. É uma família com diversas espécies nativas no Brasil, especialmente diversa em áreas de savanas, como os nossos ambientes savanícolas, que são a Caatinga e o Cerrado. Então, são dois ambientes muito ricos em espécies de Convolvulaceae, que é o nome dessa família. As Convolvulaceae, uma das características que nós temos é que são plantas latescentes. O látex ele pode estar mais ou menos abundante. Então, eu trouxe aqui um pequeno ramo, eu vou falar algumas coisas dele. E aqui a gente percebe que não está querendo sair, mas tem látex, eu vou cortar. Eu trouxe essas plantas ali da praia, daqui de casa, de Boa Viagem, e eu vou falar um pouco sobre elas exatamente porque tem alguns aspectos importantes com relação à família. Repare aqui saindo do caule um pouquinho de látex esbranquiçado, né? Então, essa família ela tem látex e isso ajuda a reconhecê-la. Entre os representantes dessa família, nós temos diversas espécies que são chamadas de plantas trepadeiras. Não apenas trepadeiras, mas muitas das Convolvulaceae são trepadeiras. Mas diferente das trepadeiras de diversas outras famílias, como da família do maracujá, da família do chuchu, as Convolvulaceae elas não possuem uma estratégia como as gavinhas, que é aquela molinha que tem de se enrolar no outro ramo. As Convolvulaceae elas são trepadeiras, elas usam apenas o próprio caule, que é um caule volúvel, tortuoso, que vai se apoiando. Porém, nem todas as Convolvulaceae são trepadeiras. Algumas Convolvulaceae elas são reptantes e foi exatamente esse grupo que eu trouxe, que ele cresce muito comum no ambiente de restinga, na primeira faixa de vegetação das praias. Então é uma planta conhecida, eu tenho essa daqui, são duas espécies, uma com flores roxas, as flores já estão murchas porque ela tradicionalmente já abre bem cedo da manhã. E também outras que têm flores brancas. Essas duas espécies elas são muito comuns na primeira faixa de areia e elas são importantíssimas porque ajudam a fixação das dunas. Essas plantas elas crescem com caule, como a gente pode ver aqui. O caule ele em geral está subterrâneo e ela com o sistema radicular que sai do caule, ou seja, raízes adventícias, ajuda a fixação da areia no solo das dunas. Eu trouxe um pedaço que está bem legal, assim, que a gente consegue ver bem. Deixa eu achar aqui nas minhas plantas. Aqui. Então, esse é o outro exemplo. A gente tem uma de flor roxa, de flor rosa. De flor rosa ela é bem maior, aqui está a folha. Então, repare que o sistema radicular que sai desses pontos onde partem as folhas, ou seja, sai do caule, esse sistema radicular ajuda a formar essa rede de raízes na areia, e que isso ajuda a fixar os grãos de areia, consequentemente fixar as dunas. Então, são duas espécies do gênero Ipomoea muito importantes como fixadoras de dunas na primeira faixa de restinga, que a gente logo acima da maré mais alta. Então, são espécies nativas e típicas de ambiente de restinga. Uma outra coisa que eu gostaria de falar importante na família das Convolvulaceae é que essa estrutura que a gente se alimenta, que a gente chama de batata doce, ela é morfologicamente diferente da batata inglesa. A batata inglesa é da família Solanaceae, a batata doce é da família Convolvulaceae que a gente está falando agora. Uma das diferenças é que isso aqui é uma estrutura radicular, isso aqui é uma raiz tuberosa, enquanto a batata inglesa é uma estrutura caulinar, um tubérculo caulinar, que inclusive a gente consegue ver aqui esses olhos da batata que são característicos de uma estrutura caulinar. Entre as Convolvulaceae,
por exemplo, a da batata doce, que é do gênero Ipomeia, tem uma outra espécie nativa que é muito utilizada como planta medicinal, que é a batata de purga. Várias espécies de convolvulácea também são utilizadas como plantas medicinais, inclusive a própria salsa da praia, que é como chama essa roxinha que eu mostrei agora, que eu trouxe aqui da praia de Boa Viagem. Essa planta é conhecida como salsa da praia e também utilizada para fins medicinais. Não confundir com uma outra espécie de outra família, a gente já falou sobre essa problemática dos nomes populares, que também é chamada de salsa da praia, ocorre nas regiões litorâneas, só que é de uma outra família Apiácea, gênero Hydrocotyle. Essa sim tem as folhas comestíveis. Essa salsa da praia, que é da família convolvulácea, ela tem finalidades medicinais, mas tem um certo cuidado, porque ela não deve ser considerada como uma planta alimentícia por conta do látex, que muitas vezes esse látex pode ser tóxico. A outra espécie, também chamada de salsa da praia, eu conheço e as pessoas comem e usam na alimentação as folhas. Eu gostaria também de falar da família convolvulácea, que a gente já disse que são plantas que têm látex, e claramente a gente consegue ver que as folhas, por exemplo, são folhas alternas, saem em diferentes posições. Aqui tem uma, aqui tem outra, né? Então a gente consegue ver que elas saem de diferentes posições no ramo. Mas eu queria também falar um pouco da flor de convolvulácea, que é tão característica. A flor de convolvulácea a gente pode ver que tem um cálice, é uma flor tubulosa, a corola é tubulosa. Então é uma planta que tem cálice, corola, e a corola ela é tubulosa. O mais interessante e fácil que ajuda a reconhecer a família convolvulácea é que ela tem uma flor tubulosa e a flor ela produz uma espécie de uma pequena estrela com essa marca, com esse espessamento na pedra. Conseguem ver que tem umas marcas espessadas aqui. Isso é característico e forma como um aspecto de estrela. Nas espécies que têm flores coloridas, como as flores azuladas, amareladas e lilazes, isso fica mais fácil de ver ainda. Se nós pegarmos uma flor já murcha, como a gente tem aqui, a gente consegue ver essas marcas por trás da flor, que é a parte que fica para baixo quando a flor se abre. Mas quando a gente olha dentro da flor, por exemplo, essa flor, estou abrindo essa flor porque ela já está murcha, né? Então a gente, óbvio, não consegue ver direito. Então eu estou abrindo para a gente conseguir ver como é que consegue. Tem marcas dessa estrela, como eu estava falando, né? Agora, não sei se está conseguindo ver direito, está meio ruim de ver. Mas estou fazendo o melhor possível, porque essa flor abre muito cedo da manhã. 8 horas da manhã já está tudo murcho aqui no Recife. Então tem essa marca mais espessada, que quando a flor está completamente aberta, você vê uma estrela de 5 pontas, que ajuda a reconhecer quando essa planta é coletada. Outra coisa que eu queria mostrar, e a gente tem aqui uma outra flor, é que se a gente abrir essa flor, a gente consegue reconhecer facilmente as estruturas masculinas e femininas. Como a gente abriu aqui a flor, então a gente consegue ver que tem androceu e gineceu. Portanto, é uma família que tem folhas alternas, corola, cálice e corola, e também tem flores hermafroditas com androceu e gineceu. Chamando a atenção da batata doce, que é uma raiz tuberosa, é uma família que tem látex, que é aquela estrutura esbranquiçada que a gente já mostrou. Agora aqui eu não sei onde está o pedaço que eu cortei mostrando o látex. Tá aqui, ó, esbranquiçado, olha o látex vendo bem. E as espécies que são trepadeiras, ou seja, que se apoiam em outras plantas, não confundir com plantas epífitas, elas são trepadeiras e usam para ascender, para subir o próprio caule, que é tortuoso e, portanto, não tem gavinhas. Então a gente vai ficando por aqui com a família convolvulácea, um representante de Asteride dentro das Eudicotiledôneas, que são angiospermas. Forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo do Botanicamente Falando.